Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Nós vamos deixar você bem informado nestes próximos 40 minutos com as principais notícias do esporte. Vamos repercutir a situação de momento na semana de preparação dos nossos clubes para a estreia no Campeonato Alagoano. Daqui a pouco vamos colocar todos os jogos também desta primeira rodada para você já colocar em sua agenda e ficar por dentro de tudo que vai acontecer no próximo final de semana, que marca este início de mais um campeonato alagoano. Desta vez, a pretensão do CSA é conquistar o título da competição para poder garantir vaga na Série D do Brasileiro. Mas, por outro lado, terá adversários que têm um nível técnico na mesma condição. O CRB, por exemplo, fazendo suas contratações, o Asa, que perdeu ontem o Eninho, mas aí já saiu para o mercado para buscar o seu substituto, e outras contratações que ainda estão rolando nos bastidores do futebol de Alagoas. O futebol pelo Brasil também vai ser assunto desta edição do Canal Esportes, além das manchetes da Gazeta, e você já sabe, nós de terça a sexta estamos sempre repercutindo aqui a capa de esportes da Gazeta e os principais assuntos que acabam rondando também o ambiente esportivo. Você pode acompanhar a nossa programação através do portal gazetaweb.com e por nosso e-mail você pode enviar suas mensagens, tá aí no vídeo para você, canalesportes@tvmar.tv.br. 3377-9097 é o telefone, você liga, fala direto com a produção do programa, e o 98107-9872 é o nosso WhatsApp, onde você pode enviar seus vídeos, seus áudios e pode também participar conosco, interagir com a gente nesse dia tão importante, um dia aí que também pode ser confirmado como um dia de preparação a mais para os nossos clubes nessa estreia de campeonato alagoano. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes dessa primeira rodada e também tudo o que aconteceu ontem na Casa do Futebol, a Federação Alagoana, que também vai ser assunto aqui nesta edição do Canal Esportes. Não sai daí, o Canal Esportes desta terça-feira está apenas começando, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha.
É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Valeu, começando agora o canal Esportes na manhã desta terça-feira. Vamos falar de futebol brasileiro. O meio-campista Marlone, recém-contratado pelo Corinthians, atleta que fez um bom campeonato brasileiro no ano passado pelo Sport e começou nas categorias de base do Vasco da Gama, onde foi rebaixado com o time carioca em 2013, passou rapidamente pelo Fluminense, passou pelo Cruzeiro e agora fala dessa sua chegada ao Corinthians e diz que a equipe, mesmo com a saída de vários jogadores que conquistaram um título brasileiro no ano passado, vai dar a volta por cima. Vamos ver. Esse ano, né? Acho que eu tive pouco tempo trabalhando com o Gil, mas a gente já dá para ver que a qualidade do zagueiro que é. Foi até a seleção brasileira, né, à toa, e conquistou títulos aqui no Corinthians, um grande zagueiro. E com certeza a gente sabe que é um grande jogador que tá indo, né? Mas eu acho que a gente tem jogadores também que estão hoje no elenco, que pode suprir essa necessidade. E, como eu falei, o Gil é um grande jogador, sempre vai ser uma grande perda, mas eu acho que hoje o nosso elenco tem jogadores com qualidade para suprir isso. Eu tenho certeza que quem entrar ali e quem estiver esperando uma oportunidade, quando tiver, vai com certeza agradar tanto a comissão, ao grupo e também a torcida. E quanto a essas mudanças que estão acontecendo, né, acho que a gente sabe que isso é natural do futebol, as propostas sempre vão vir, mas eu acho que no meu caso, que está chegando agora, que dos meninos também que estão chegando, acho que a gente tem que pegar isso como oportunidades para a gente realmente aproveitar e fazer um grande ano junto com os que vão ficar, fazer um grande ano aqui no Corinthians e também fazer uma nova história, né? Esses que estão saindo fizeram história no Corinthians e nós que estamos chegando junto com os que já estão, queremos fazer histórias também. Muito bem, aí a participação do Marlone, jogador do Corinthians, falando desse momento onde o Corinthians perdeu muitos jogadores nesta virada do ano, atletas que saíram do clube valorizadíssimos, né? O Jean foi apresentado como um atleta do Palmeiras, jogador que já vestiu até a camisa da seleção brasileira, quando vivia a grande fase com o Fluminense. Vamos dar uma olhadinha então como foi a apresentação do jogador. Uma rotina na pré-temporada do Palmeiras, apresentação de reforços. E Jean é o 8º da temporada. Com 4 anos de contrato, o volante de 29 anos chega projetando grandes conquistas. Mas você pode ter certeza que o nosso grande objetivo, a nossa grande meta, como é o objetivo de um grande clube, é realmente a competição mais importante, né, que é a Libertadores, eu não tenho dúvida disso, né, e consequentemente aí a gente buscar o maior sonho também, que é o Mundial. Nesta tarde, Jean treinou pela primeira vez com bola e ele espera em breve ficar à disposição. Eu fiquei 1 mês e meio sem jogar. Claro que a gente treina e acaba brincando um pouquinho nas férias, mas não é a mesma coisa que jogo.
Mas uma coisa eu te garanto, eu estou treinando forte, trabalhando muito forte e o corpo está respondendo muito bem, né? Os resultados estão sendo positivos e se não for agora, na quarta-feira, eu acredito que até domingo eu possa estar estreando sim. Reforço de experiência que empolga o técnico Marcelo Oliveira. Ele pode ser um lateral, ele pode ser um segundo volante, ele pode jogar um pouco mais atrás, ele pode revezar com um colega na função ali de volante e tem experiência e já disputou Libertadores. Esse jogador é importantíssimo e nós ficamos muito felizes com a vinda dele. O Marcelo Oliveira, que tem 39 jogadores do elenco, mais uma baixa de última hora. E ele lamenta a ausência do meia Cleiton Xavier, que fica fora dos gramados por pelo menos 3 semanas. É claro que nós lamentamos muito essa situação do Cleiton, porque estamos fazendo uma preparação até individualizada, específica para ele, e tenho certeza absoluta que ele vai recuperar. Foi uma coincidência apenas e esse jogador ainda vai dar muita alegria ao torcedor. Um Palmeiras em franco ajuste e com o provável time titular definido para a estreia diante do Libertad do Paraguai no quadrangular no Uruguai. Fernando Praz no gol, Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto na linha de defesa, Arouca, Matheus Salles e Robinho no meio, Dudu, Gabriel Jesus e Barrios no ataque. Pois é, tá aí então o time do Palmeiras, o desenho que já começa a ser montado, feito para esta temporada. É um bom time, sim, para a disputa das competições. Olha, vamos dar uma olhada na tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É as quartas de final da competição e, claro, você já sabe que essa competição que começou com vários clubes, equipes passando para a quarta fase da competição até chegar a essas quartas de final. Nós teremos desta terça-feira, às 4h, o duelo entre Sport e Cruzeiro. O Corinthians enfrenta o Ituano também às 9h nesta terça-feira. Os gols desses jogos você vai poder acompanhar amanhã aqui no canal Esportes. Duelo interessante, São Paulo e Flamengo na Arena Barueri, amanhã às 7h30 e América Mineiro e Bahia se enfrentam, né? América Mineiro e Bahia se enfrentam no Nogueirão às 5h também amanhã, tá certo? Então, ou seja, 2 jogos sendo realizados nesta terça-feira e outras 2 partidas amanhã, tá certo? Para poder definir os semifinalistas da competição. Lembrando que a Copa São Paulo de Futebol Júnior chega no seu momento decisivo. Perdeu, mas pela campanha acabou sendo privilegiado. A produção, através do nosso querido Fábio Novaes, vulgo Salsicha, perguntou aqui o seguinte: mas o Bahia não perdeu nos pênaltis do Flamengo? Perdeu, mas a campanha do Bahia na competição deu esse privilégio. A mesma coisa teria acontecido também com o Corinthians. Se o Corinthians tivesse perdido na fase anterior, ele poderia seguir pelo que fez na primeira fase. A competição dá esses privilégios para a equipe que tem aí uma boa campanha na competição. E o Bahia, mesmo sendo derrotado nos pênaltis, conseguiu o direito de enfrentar o América Mineiro nestas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores. Vamos dar uma passada no que de mais bonito aconteceu no final de semana no futebol internacional? É gol. Se você gosta de gol, então você vai ver agora. Vamos lá. Na partida entre Valência e Raio Valecano, o gol do Negredo, praticamente do meio campo. Foi um dos destaques do final de semana. O Valência perdia por 1-0 e o Negredo aproveitou aí o vacilo do goleirão e desse chute por cobertura, quase no meio campo, conseguiu fazer o gol do empate. Na Itália, na partida entre Bolonha e Lazio, a cobrança de falta que terminou na rede. Patadaça. No ângulo, sem chance de defesa. A bola pegou um efeito, que coisa esquisita. Na partida do Real Madrid, no final de semana, a jogada bem trabalhada e de virada, Cristiano Ronaldo. Perna esquerda na bola, 31 anos.
segundo melhor jogador de 2015, eleito pela FIFA, perdeu para o Lionel Messi semana passada, fez esse golaço, né? O goleirão só tentou tirar com os olhos ali, não deu. Também na galeria dos mais bonitos do final de semana, o gol de Benzema, cruzamento do Belo. O Benzema, com a perna direita, fez esse belo gol. Lance acrobático ali, né? O goleiro do Benzema. Belo gol. Belo gol mesmo. Gol muito bonito também do francês. Esse é para ver por todos os anos. Se do Real Madrid foi bonito, do Barcelona também foi, né? Até nisso tem a rivalidade. No jogo contra o Atlético Bilbao, quando o Barcelona venceu por 6-0. Olha que jogada fantástica pelo lado esquerdo do Neymar, né? Só faltou fazer chover. E o Rakitic, colocando ali. A conclusão foi normal, mas a jogada do Neymar foi fantástica pelo lado esquerdo. Veja por outro ângulo. A tapa na frente. Aí vem 3 para cima dele. Olha só. Fantástico, não, Neymar? Pois é, então. Os gols mais bonitos do final de semana você podendo acompanhar aqui no canal Esportes. Vamos dar sequência ao programa, trazendo as notícias do futebol de Alagoas. Olha, o governador Renan Filho, né, pediu inclusive ao Felipe para fazer aquele meio campo, tá? Aquele meio campo lá, para que a gente possa trazer a palavra do governador Renan Filho a respeito dessa questão da reforma do estádio Rei Pelé, que é um assunto importantíssimo, um assunto de interesse da sociedade. A situação estrutural do estádio Rei Pelé, que acabou ganhando repercussão no final de semana, com a matéria da Gazeta assinada pelo Arnaldo Ferreira. Ontem o governador, na assinatura das obras, né, da primeira etapa da obra de duplicação da LCTU Norte, falou a respeito também do estádio Rei Pelé, dessa condição estrutural, e você já vai poder acompanhar aqui no canal Esportes, tá certo? Olha, ontem os patrocinadores puderam ir até a sede da CBF para viver aquele ambiente como se fosse jogador da seleção. Vamos dar uma olhada nesse trabalho de ação, né? Essa ação de marketing que foi realizada para poder dar um pouquinho mais de confiança e prestigiar os patrocinadores da seleção brasileira. Este sábado foi dia de confraternização na Granja Comari, em Teresópolis. Pela primeira vez, a diretoria da CBF convidou patrocinadores e parceiros para uma partida de futebol no centro de treinamento da seleção brasileira. Acho que é muito legal uma confraternização, né? O pessoal que nos apoia todo dia na seleção brasileira, nos dá as condições para a gente fazer um bom trabalho. Mas é uma experiência ímpar, é um negócio super bacana você poder ter contato com ex-craques, com Dunga, com outros parceiros também da CBF, então está sido fantástico. E com certeza muita gente que está aqui está tendo a primeira oportunidade de poder participar de um jogo aqui na Granja, né, Comari, que é o reduto da seleção brasileira, né? Mas essa reunião com os patrocinadores talvez seja um dos momentos mais importantes da relação da história da CBF com os patrocinadores das seleções brasileiras. It's great for Nike to be here. We have a long time relationship with CBF. We're good partners and good friends. But the game was great. Had good fun. The teammates is amazing. To play with Dunga and the guys, it's amazing. É a primeira vez na história da CBF esse ato de confraternização, de trazer parceiros para dentro da casa, para cada vez se aproximar mais, sorrir junto, trazer família para cá. Eu acho que esse daqui é a primeira de muitas. E eu acho que é importante que a gente consiga mostrar alguns pontos sagrados da seleção brasileira, que é o nosso vestiário, o nosso centro de treinamento, o lugar de refeições, para que eles tenham ideia de qual é a equipe, qual é a entidade que eles estão patrocinando. A marca Ultrafarma e a marca Sidney Oliveira hoje, nas pesquisas de grandes empresas, ela está no top.
graças a esse apoio da CBF, do esporte e das pessoas humanas que tem dentro da CBF. Então isso é importante estar junto, tu confraterniza, tu passa toda essa experiência que você tem dentro de campo e o pessoal tudo recebe com carinho e com satisfação de estar podendo jogar com o seu ídolo também. Ninguém aqui é atleta, né? A gente é tudo ex ou só brinca e só trabalha atrás do computador. Foi ótimo, foi muito legal. Com grandes craques, ex-jogadores, o treinador Dunga, o Gilmar aí. Então pra gente foi bem gratificante. A gente gostou bastante desse convite. Uma oportunidade dessa não existe. Tá ali e estão fechando o gol, hein? Os marmanjos não estão conseguindo fazer gol ali nem por nada. Então isso é muito legal, a gente brincar um pouco com eles também das coisas que acontecem durante o jogo, de chamar atenção, de dar uma bronca, tudo, é muito legal. Pois é, né? Uma interação, dá para fazer realmente um processo interessante com os patrocinadores. Só tem ali representantes de empresas fracas, né? Empresas que, querendo ou não, levam sua bandeira nas viagens da seleção brasileira, nas condições que são oferecidas para a seleção brasileira e para seus convocados. A vida para um jogador de futebol na seleção brasileira, de fato, é uma vida muito fácil. Tem de tudo, não falta nada. Olha, o Asa adotou um discurso através de sua diretoria, um discurso amistoso, depois que o meio-campista Eninho, através de suas redes sociais, comunicou a sua aposentadoria. Vamos dar uma olhada então nessa matéria do Globoesporte.com, que destaca o posicionamento da diretoria do Asa a respeito da situação do jogador Eninho, que repentinamente comunicou a sua aposentadoria na semana do Campeonato Alagoano. O presidente do Alvinegro, Bruno Euclides, agradece o jogador pelos 14 dias de trabalho. A diretoria do Asa emitiu na tarde de ontem uma nota oficial sobre a saída do meia Eninho. Em tom amistoso, o presidente do clube, Bruno Euclides, disse que a passagem do atleta por Arapiraca foi importante por ele ser uma referência para os jogadores da base. O meia divulgou nas redes sociais que está encerrando a carreira. Apesar de não ter atuado pelo Asa, esses 14 dias em que esteve presente no clube foi de extrema importância para os jovens que subiram da base para a categoria profissional. Lamentamos não poder contar com ele nas pré-eleções e com seu futebol dentro de campo. No entanto, desejamos muito sucesso e sorte na vida, declarou o dirigente em entrevista ao site oficial. Eninho foi contratado para ser uma das referências da equipe, dividir as tarefas de armação com o meio-campista Raul. A saída do jogador causa um problema para os dirigentes. Na semana de estreia do Campeonato Alagoano, a direção vai se lançar no mercado para buscar a peça necessária para a reposição. A pré-temporada do Asa entra na reta final e a estreia no estadual está marcada para o próximo domingo contra o Ipanema. Neste período de preparação, o técnico Vica não pediu amistosos à diretoria. Então tá aí, o Eninho comunicou a sua aposentadoria ontem, filho do Enio Oliveira, e não vai mais jogar aqui em Alagoas, ou seja, não vai mais jogar por clube nenhum, porque também no Ceará, ano passado, ele teve uma rápida passagem, preferiu adotar aqui em Alagoas pelo fato de ficar mais próximo da família, mas o jogador, alegando problemas internos, problemas particulares, acabou também anunciando a sua aposentadoria. E foi direto também nas redes sociais. Se for para convidar ele para jogar futevôlei, se for para jogar um rachão, sem nenhum tipo de compromisso, ele está dentro. Agora, se for para trabalhar, por favor, ninguém procure mais ele. Foi o que ele pediu nas redes sociais. Quem fala em continuidade de um trabalho e dos propósitos na Série B com a camisa do Vasco é o meio-campista e lateral esquerdo Júlio César. Ele conversa conosco. Vamos ver. Tenho contrato até maio. Estou muito focado mesmo nos treinamentos, pensando em dar o meu melhor, o meu máximo, né, enquanto eu estiver aqui. Meu empresário já está conversando já com a diretoria. Eu acho que logo aí vai ter novidades, mas eu creio que não terá muitos problemas, não. Eu estou com a cabeça muito focada exclusivamente no campo e tentando fazer o meu melhor, aproveitando bastante essa pré-temporada, até porque ano passado eu não tive pré-temporada e me fez muita falta. Então, estou procurando trabalhar bastante e estou muito focado exclusivamente no campo. A Série B é uma obrigação, né? A gente colocar o Vasco no lugar que ele merece é uma obrigação. Mas a gente já tem no primeiro semestre a Copa do Brasil também, que é importantíssimo e que a gente vai lutar com todas as nossas forças para conquistar o título. O Vasco vai entrar de cabeça mesmo na Copa do Brasil e tentar o bi do estadual. Uma equipe como o Vasco, o campeonato que ela entra para vencer. E esse é o nosso pensamento. O Jorginho tem batido nessa tecla o tempo todo. Posso chamar o governo?
Pois é, tá aí então o Júlio César, lateral esquerdo do Vasco da Gama, falando a respeito da ambição do Vasco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Não é? Oi, Felipe. Certo. A do governador tá vindo? É, isso. É, né? Cururipe e CSE abrem o Alagoano no próximo sábado e CSA joga no domingo. Essa matéria está no Globoesporte.com. Partida entre Azulão e Penedense é confirmada pela Federação para o Gerson Amaral. A Federação Alagoana de Futebol informou na noite desta segunda-feira que o Campeonato Alagoano de 2016 vai começar no próximo sábado às 7 da noite com o duelo entre Cururipe e CSE, no Gerson Amaral em Cururipe. A diretoria do RUC pediu ainda à federação para que todos os jogos do clube nos finais de semana fossem realizados aos sábados. No entanto, os confrontos que atendem a grade da TV não fazem parte deste pacote. Como o estádio Alfredo Lee, na cidade de Penedo, ainda está vetado para o Campeonato Alagoano, a partida entre Penedense e CSA será disputada no Gerson Amaral no domingo às 4 da tarde. A questão foi definida nesta segunda-feira à noite. De acordo com a assessoria da federação, os locais e os horários dos outros 3 jogos da primeira rodada, CRB e Murici, Ipanema e Asa, Santa Rita e 7 de setembro, vão ser divulgados hoje. O relatório das últimas vistorias para a rodada de estreia do Campeonato Alagoano está sendo feito e a definição sobre as praças aprovadas vai ser apresentada pelos dirigentes da federação com um ato da presidência. Então esse será o palco de estreia do CSA no Campeonato Alagoano de 2016 contra o Penedense no próximo domingo na cidade de Cururipe, no estádio Gerson Amaral, tá certo? Os outros locais, infelizmente, né, nós estamos aí faltando poucos dias para a estreia do Campeonato Alagoano, mas deve ser divulgado só nesta terça-feira pela Federação Alagoana de Futebol, para você ver como andam as coisas, né? Até o jogo entre CRB e Murici deve ser realizado, claro, no estádio Rei Pelé, que faltavam pequenos detalhes até semana passada para ter sua liberação. E, claro, deve ter essa liberação até na questão de bom senso que a Federação Alagoana de Futebol precisa para poder marcar esses jogos de estreia do campeonato estadual. Pobre futebol de Alagoas, né, gente? Já poderemos chegar já agora com tudo isso resolvido. Vamos às manchetes da Gazeta, 81 anos de tradição. A Gazeta hoje traz como destaque, nesta terça-feira, dia 19 de janeiro, Rei Pelé reforma à vista de novo. Pois é, né, rapaz? Fico muito feliz que uma pergunta que eu fiz ontem ao governador Renan Filho acabou também servindo como manchete na capa de jornais, de sites, a respeito desta situação, né? Nós temos como cidadão alagoano essa obrigação de pedir, pelo menos ao governador, uma celeridade nesse processo de reforma. Sabemos das dificuldades que é a questão do estádio Rei Pelé, né, que precisa dessa atenção, mas nós precisamos também entender que existe um lado também de poucos recursos, de corte dos gastos, mas que o Rei Pelé vive uma situação deplorável. Essa é a realidade do estádio Rei Pelé. E daqui a pouco nós vamos trazer aí o que disse o governador Renan Filho a respeito desse assunto ontem, na assinatura desse trecho nas obras da RS-101 Norte, tá certo? Olha só, o governador Renan Filho afirmou que o Trapichão deve ser interditado novamente. Obras podem custar em torno de 6 milhões. Não dá para entender, né? 6 milhões já utilizados há poucos anos aí, 1 ano e meio, para que o Rei Pelé recebesse a seleção de Gana como centro de treinamento. E agora mais 6 milhões precisam ser investidos para que o Rei Pelé passe por todo um processo de reforma. Reserva insatisfeito no Chelsea, o meia Ramires pode ser envolvido em uma negociação com Gundogan, com o Gundogan do Borussia Dortmund, tá certo? Não pode parar no futebol alemão, o brasileiro Ramires. E o Maicon Leite, hein? Sem muitas oportunidades, sem ser pretendido pelo Palmeiras, acabou sendo liberado, vai por empréstimo ao Al Shaab, dos Emirados Árabes. Vai jogar na Arábia Saudita, tá vendo aí, Fábio? CRB começa a semana de estreia com 2 vetados, um deles é o Daxon, tá fora do jogo aí de estreia contra o Murici e está fora também dessa estreia, consequentemente, do CRB no Campeonato Alagoano. Neto Baiano participa de treinamento intenso com o restante do elenco do CRB, não é? Rivaldo reclama de uma lombalgia depois do jogo contra o Itabaiana. Em jogo treino e despedida de atletas no CSA,
CSA que liberou ontem 2 jogadores, um deles o Acácio, né? O Acácio, revelado nas categorias de base, que está se transferindo para o Santa Rita, da cidade de Boca da Mata. E o Bedinho se aposenta e não fica no Asa. Corinthians acerta a saída do Gil. Pois é, rapaz, o futebol brasileiro sofre com esse assédio, né, rapaz, dos clubes chineses. E mais um que vai para lá, né? Ele se junta a Ralf, Jadson, Renato Augusto, Wagner Love e Edu da Sena, que deixaram o clube. Timão aceitou a oferta do Shandong Luneng para contratar, para ficar com o jogador. Acerto verbal entre as partes já existe e contrato deve ser assinado em breve. O jogo será no dia 23, na abertura do Alagoano. O Coruripe pediu a FAF para colocar seus jogos aos sábados e o presidente da Federação, Felipe Feijó, atendeu. Penedense e CSA jogam em Coruripe. Mídia denuncia esquema no tênis, né? Cleiton Xavier desfalca o Verdão por até 2 meses. E a crise, Olimpíada de 2016, tenta sobreviver. A organização busca resolver problemas há 200 dias de abertura da competição. São as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos nas bancas. Tá certo? Você faz a sua assinatura e recebe também por um valor mínimo todo este conteúdo e mais informações, não só de Alagoas, mas informações de interesse do Brasil e do mundo. Você acompanha também nos exemplares da Gazeta. Felipe, você passou a mensagem? Tá, beleza, tudo bem. Então, quando você puder aí, dá o ok para que a gente possa trazer a matéria do governador Renan Filho. Oi? Podemos? Tá, então vamos lá. Vamos trazer o que disse o governador Renan Filho a respeito da situação da reforma no estádio Rei Pelé. Do estádio Rei Pelé. É um problema que já vem apresentando na parte estrutural. Queria que o senhor falasse abertamente a respeito desse assunto. Está também nos planejamentos do governo a melhoria do estádio Rei Pelé? Tá no planejamento do governo. O estádio Rei Pelé, ele tem uma dificuldade grande, que ele passou por uma grande reforma para a Copa do Mundo. Meses depois, reforma de mais de 10 milhões de reais. Meses depois, já apresentou falha na arquibancada. São essas coisas que não podem permanecer em Alagoas, porque, poxa, por que não olharam estruturalmente isso? Tinha recurso para recuperar os estádios para a Copa, tinha dinheiro emprestado aqui para isso, mas não foi feito. Tudo bem, o ano passado nós avaliamos o dano. A obra não é uma obrinha pequena, é uma obra de 5, 6 milhões novamente, porque é uma obra que mexe com estrutura e vai ter que interditar uma parte para fazer a obra. Nós estamos estudando com uma empresa especializada em estrutura para parques esportivos, que não é uma obra simples, não é todo mundo que sabe mexer nesse tipo de coisa, para iniciar essas obras. A secretária Cláudia Petuba está tocando 2 projetos, sobretudo para o Rei Pelé. O primeiro é a recuperação da arquibancada e o segundo é a utilização daquela antiga área que hospedava atletas, para que a gente transforme num hotel do Senac, que vai ser muito importante para o centro de Maceió, para o próprio estádio, dar vida ao Rei Pelé. Esses serão os 2 projetos para esse ano. E esse que você fala da arquibancada, ele é muito importante, porque as pessoas usam aquele espaço esportivo todas as semanas e não compreendem uma área de 800 cadeiras isolada. A possibilidade de consórcio existe, de uma empresa chegar para administrar o Rei Pelé? Isso foi cogitado, governador? Foi cogitado, mas nós não temos boas experiências no Brasil ainda para a administração de arenas. Até as arenas da Copa do Mundo estão com muita dificuldade para se viabilizar. Arenas que têm jogos de grandes clubes nacionais, até os grandes clubes do Brasil também são os maiores do mundo, inclusive, mas mesmo assim, por exemplo, praças como Maracanã, como o estádio de Brasília, Engenhão, eles não têm modelo ainda para ser gerido privadamente, porque os jogos são muito esporádicos. E os eventos que reúnem público acima de 30 mil pessoas, eles não são muito grandes, de maneira que não se encontra muito investidor ainda para esse segmento. Mas o que tem que fazer é que o Estado tem que solucionar esse problema da arquibancada, o Estado de Alagoas. Muito bem, aí a participação do governador Renan Filho falando a respeito desse assunto, entendendo que o governo do estado precisa resolver o quanto antes essa situação do estádio Rei Pelé. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, vem aí na sequência Cortando com o Ariel Fernandes e nós teremos um novo encontro, logo mais às 1h30 da tarde, no Verdade e Informação, hoje apresentado por esse amigo de vocês de forma especial. E claro, amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 da manhã com mais uma edição do Canal Esportes. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.